Muito bom dia, tá começando o Refil. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, mais uma semana que inicia. E nesse episódio a gente vai falar sobre o seguinte: logo de cara tem um excelente artigo da The Atlantic que eu trago pra cá, chamado O Poder de Não Se Ofender. Esse tá bom. Também vamos falar sobre homeschooling, o crescimento dessa prática nos Estados Unidos pode nos ensinar o quê aqui no Brasil? Também vamos falar sobre solidão no trabalho. Tem os cientistas que encontraram em uma droga de rua o caminho para criar um novo remédio para a dor e um quadro do Rubens, com mais de 400 anos, uma obra-prima, foi localizado do nada numa casa em Paris. Tudo isso no programa de hoje, mas antes deixa eu fazer o refil do meu café. Já sabe, né? Para tomar o café da O Brother, aquele especial que é o que rola aqui no Refil, você clica no link que tá na descrição do episódio no Spotify, no YouTube e usa o cupom Refil para garantir o seu desconto e receber em casa cafés especialíssimos, deliciosos, para você começar mais uma semana cheio de assunto junto com o Refil. E aí, como é que foi teu final de semana, hein? Conta aí. Estressou? Foi tranquilo? Teve que lidar com alguma situação? Espero que tenha sido excelente. Espero que a sua semana comece melhor ainda, porque a partir de agora eu vou te deixar com bastante história pra contar. Começando com essa daqui, ó. A gente vive na era da ofensa, né? Vamos lá, era da ofensa, né? As redes sociais, a polarização transformaram insultos, provocações em rotina. Todo dia acontece alguma coisa. Tem umas pesquisas que mostram esse paradoxo, tá? Nos Estados Unidos, quase metade dos americanos acredita que falas ofensivas são um grande problema, mas uma maioria ainda maior acha que as pessoas estão se ofendendo demais. Em outras palavras, a gente está ao mesmo tempo mais agressivo e mais frágil. Eu escolhi esse assunto para começar o programa de hoje porque ele fala muito com o nosso cotidiano, com o meu e com o de você também, né? Vamos voltar em 1976 agora. Nesse ano, o psicólogo Wolfgang Zander já descrevia o processo de se sentir ofendido em 3 passos. Primeiro a gente identifica o ataque, depois o nosso cérebro mede a gravidade e por último ele reage. Parece simples, né, esse processinho, mas na prática não é. O nosso cérebro límbico dispara como se fosse uma ameaça real. Por isso que um comentário bobo pode virar raiva, né? Ou até violência, se o freio da razão não funcionar. Estudos mostram que homens tendem a reagir com indignação e agressividade enquanto as mulheres sentem mais tristeza ou amargura. Agora, tem uma boa notícia. Existe saída para isso. É não ser tão facilmente ofendido. Isso fortalece o seu cérebro. O primeiro truque é rir, né? O humor autodepreciativo desarma provocações e ainda pode aumentar a confiança que os outros têm em você. Outra estratégia é mais, assim, vamos dizer, holística, né? Espiritual. Quando a gente usa a parte pré-frontal do nosso cérebro, né? Práticas como meditação fazem isso, a nossa parte pré-frontal trabalhar mais. Oração, escrever num diário, né? Tudo isso ajuda a criar espaço entre ofensa e reação, que é o pensamento, né? A razão. O Marco Aurélio, o imperador estoico, que eu adoro e super indico as meditações dele para você comprar e ler aí, já dizia, né? O ofensor é teu semelhante. A ignorância é a causa do erro. Logo, não te fez mal de verdade. Se você considera quem te ofende ignorante, você não pode ficar bravo com aquilo que ele tá dizendo. E também vale prestar atenção no ambiente, tá? Muita gente vai atrás da própria ofensa, mergulhando em notícias e opiniões feitas pra provocar indignação. Então, assim, desligar a TV, reduzir o tempo online, né? Cortar conteúdos tóxicos pode ser tão eficaz quanto aprender a respirar fundo. Afinal, se você passa o dia consumindo combustível pra raiva, não tem autocontrole que dê conta, né? E por fim, vou deixar uma provocação aqui pra você. Nem sempre quem diz estar ofendido vai agir de boa fé. Pesquisas ligam a propensão a se ofender, a narcisismo e a comportamentos contraprodutivos, como usar a indignação para ganhar vantagem. Isso não significa ignorar quando alguém é ferido de fato,
mas reconhecer que se blindar contra ofensas, especialmente na internet, é um ganho pessoal enorme. Em resumo, quem aprende a não se ofender não só sofre menos, como também se torna mais forte. Desejo força para todo mundo que tá ouvindo o Refil. Vamos falar sobre homeschooling agora, porque o que começou como uma solução improvisada na pandemia acabou virando tendência, né? Cada vez mais pais estão optando pelo homeschooling. Pra ter uma ideia, tá? Não tem muitas pesquisas sobre isso no Brasil, mas eu encontrei uma nos Estados Unidos, onde 17 estados já registraram um aumento vertiginoso no número de crianças educadas em casa. O cenário é bem diferente de 2020, né? Porque naquele momento a insatisfação era com o ensino remoto, né? As pessoas não estavam satisfeitas com como as aulas eram entregues para as crianças acompanharem em casa, especialmente no ensino público. Mas hoje a explicação vai além. Há uma nova geração de pais mais jovens que olha para o homeschooling sem o estigma que existia antes. Para eles, aprender matemática na mesa da cozinha às 8 horas da manhã não é estranho, não. É só mais uma escolha, né? Que é tão válida como colocar seu filho em algum colégio. E é claro que esse movimento também se conecta à política, porque há, dentro do segmento conservador, uma preferência por métodos mais controlados de educação formal. Então, junto da escalada de uma opinião mais conservadora na sociedade e também dos movimentos neopentecostais no Brasil, mais pessoas na fé cristã evangélica, tende a crescer a opção por manter os filhos dentro de uma espécie de alcance, né, acadêmico e transportar esse conhecimento dentro de casa. Na verdade, a educação como um todo está fragmentada, não só no homeschooling infantil, mas também na educação formal de graduação, né, faculdade. Com a pandemia e principalmente com a revolução da hiperconexão, essa que aconteceu há uns 10 anos aí, a gente vê que todas as opções que envolvem adquirir conhecimento acabaram se diluindo para vários lugares. Bom, eu tenho amigos que têm seus filhos em homeschool e tenho uma experiência bastante favorável com essa prática, né? Abrem mão de convivência com outras crianças em escolas, mas cada família sabe o jeito de fazer na sua casa, né? Essa foi a lição mais importante que eu aprendi ao me tornar pai. Quem sabe dos teus filhos é tu, meu irmão. Vamos falar de solidão, especialmente no trabalho, porque, happy hour, festa de fim de ano, café coletivo, tudo isso aí pode até ser divertido, mas não resolve a solidão no trabalho, que é o assunto específico daqui. Porque a solidão por si só já é um problemaço, né? Não sei se você sabe, mas segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são cerca de 100 mortes por hora que acontecem por causa de solidão. São mais de 870 mil seres humanos que morrem todos os anos por problemas de saúde vinculados à solidão. E aí vai depressão, ansiedade e tudo mais que vem com a dificuldade de manter relações, né? Agora, pesquisas no ambiente de trabalho mostram que quase metade dos brasileiros se sente sozinha nos seus espaços profissionais. E ainda que a maioria considere as amizades essenciais para permanecer numa empresa, poucas pessoas realmente percebem iniciativas reais para estimular esses vínculos. O retrato global fora do Brasil não é muito diferente, tá? Nos Estados Unidos, 8 a cada 10 funcionários dizem ter amigos no trabalho é fundamental, mas mais da metade sente que a vida digital atrapalha a criação de laços verdadeiros. E nesse contexto, vão surgindo novos termos para a gente ficar esperto, como, por exemplo, saúde social. Assim como a gente fala de saúde física, saúde emocional, né, saúde mental, cresce a ideia de que empresas precisam cuidar também das relações humanas. Tem uma pesquisadora muito interessante, a Kelsey Williams, que escreveu o livro Saúde Social, a Arte e a Ciência da Conexão Humana. Vale a pena você dar uma olhada nesse livro aí. Ela defende que líderes de empresas que criarem ambientes socialmente saudáveis vão se destacar no futuro. E não se trata de todo mundo ser melhor amigo, mas de favorecer conexões de qualidade no dia a dia do trabalho. E algumas empresas já entenderam esse recado. Na VaynerX Media, cada novo funcionário começa com 5 cafés agendados com colegas de diferentes áreas. Para
o cara se conectar com pessoas, né? Um gesto simples que vai sinalizando ali, ó, relações importam. No Google, a prática de enviar mensagens de gratidão entre colegas virou rotina. Quando alguém te ajuda, tu agradece, manda um e-mailzinho, né? Já a Microsoft criou reuniões chamadas Own Your Failure. Significa assuma seus erros, né? Assuma suas falhas. E essas reuniões existem para que líderes compartilhem seus erros e abram espaço à vulnerabilidade do time. São pequenos rituais, né, que mudam a atmosfera. Quando vínculos importam, colaboração e inovação vão crescendo naturalmente. Outro ponto importante é o desconectar para se conectar. A própria Kelsey, essa do livro aí que eu comentei, sugere momentos sem telas no ambiente de trabalho. Como algumas escolas já estão fazendo, né? Parece detalhe, mas faz diferença porque funcionários socialmente conectados são mais resilientes, mais inovadores e mais engajados. Ter um melhor amigo no trabalho, segundo a Gallup, a consultoria, aumenta em 7 vezes o nível de engajamento e até a qualidade do que se entrega. Saúde social hoje está onde a saúde mental estava há 20 anos. Reconhecida, mas ainda subestimada. A tendência é que nos próximos anos empresas passem a oferecer programas de conexão como benefícios, né, treinando líderes e equipes para cultivar relações em qualquer modelo de trabalho. E agora, no Setembro Amarelo, né, quando se fala tanto em saúde mental, ampliar a pauta da saúde emocional, da saúde mental para os vínculos sociais dentro das empresas é bastante importante, porque prosperar junto não é detalhe, né? É o futuro do trabalho e da vida. Eu gosto muito desse assunto, futuro do trabalho, futuro das sociedades. E eu tenho certeza que relações humanas cai naquela gavetinha das coisas raras hoje em dia, né? Ou seja, o que é raro é mais valioso. Falando de saúde agora, ó. Deixa eu só dar uma atualizada na minha tela aqui, porque caímos da nossa internet, então a produção aqui precisa dar uma olhada nas matérias na tela, né? Pronto, voltou. Ó, saúde agora, tá? A busca pelo santo grau da medicina contra a dor nunca parou. Ainda é algo que a medicina tenta resolver, né? Como estancar a dor, né? Uma droga tão potente quanto os opioides, mas sem risco de vício ou efeitos devastadores. Esse é o objetivo, curar a dor com um remédio seguro. Agora temos uma novidade nesse mundo. A biocientista Kavya Krishnakumar resolveu atacar esse desafio por um caminho totalmente improvável. Ela está estudando uma droga de rua perigosíssima chamada Fubinaca, que ela é conhecida por deixar os usuários totalmente desconectados da realidade, né? E que faz muito mal. Gera uma dependência gigantesca, só que o que para uns era ameaça, para ela virou pista científica, porque o Fubinaca, esse é um canabinoide sintético. É uma espécie de maconha criada em laboratório, mas que é turbinada a níveis extremos. Na prática, virou base de produtos como drogas conhecidas aí, como o Spice e o K2, né, que são vendidos, enfim, nas ruas do mundo inteiro. Só que o que acontece? Usando tecnologia, a Krishnakumar, a pesquisadora, e seus colegas de Stanford e Washington, são as universidades que estão fazendo isso, eles mapearam átomo por átomo a Fubinaca essa e descobriram como ela se encaixa nos receptores de dor do nosso corpo. E eles descobriram que há um jeito de explorar essa droga, ou componentes dessa droga, para criar um remédio que gera o mesmo efeito da droga no sentido de não sentir dor, mas elimina o vício e elimina a parte ruim do negócio. E o resultado desse estudo foi um novo composto batizado de VIP36. Já está em fase de teste com roedores e ele conseguiu reduzir dores crônicas nos bichinhos, danos nos nervos e até dor de cabeça. E tudo isso sem nenhum sinal de efeito psicoativo, de vício. Qual é o truque? É uma modificação química que impede a droga de atravessar a barreira do cérebro. Assim ela age no corpo, mas não mexe na mente. Ainda tá longe de chegar às farmácias, tá? Só funciona por injeção, tem que ser testado em humanos ainda, mas o impacto vai além, porque a medicina está cada dia mais próxima de uma medicação para dores que não gere dependência e nem efeitos negativos na nossa cabeça. Espero ansioso! Eu tenho certeza que todo mundo que quebra o braço ou a perna, né? Ou se machuca feio também tá. Imagina, uma pílula que tu toma e não sente dor, seria excelente. Finalizando com esse roubo aqui, que eu não sei se é um roubo ainda, vamos descobrir junto, tá? Imagina só, velho. Tem uma mansão lá, toda fechada, e aí você ganha a chave por uma razão
que seja, sei lá, se tu é corretor de imóvel, tu tá indo visitar pra comprar, tu abre a porta e tá lá, pendurado na parede, nada menos que um Rubens perdido há 400 anos. Foi exatamente o que aconteceu para um leiloeiro francês, o Jean-Pierre Orsenat, que foi vender uma mansão em Paris e topou com o quadro assinado por ninguém menos que o mestre holandês Peter Paul Rubens. A obra foi pintada em 1613 e mostra Cristo crucificado, que era um tema central da virada do artista para o catolicismo, a época de ouro do Rubens. E para os especialistas não existe dúvidas, é um verdadeiro Rubens em pleno auge da carreira. O quadro mede pouco mais de 1 metro de altura, está em ótimo estado de conservação e impressiona pela força dramática. Cristo iluminado contra um céu pesado e sombrio. É barroco puro, no momento que o estilo ainda engatinhava, lá em 1613. A autenticidade foi confirmada pelo historiador de arte alemão Niels Büttner, que é um dos maiores especialistas em Rubens. Além dele, foram usados raio-x e análise de pigmento para testar a imagem. E no momento da confirmação, virou história. O Orsenat o corretor de imóveis, ansioso, andava de um lado para o outro quando recebeu o telefonema dizendo: Jean-Pierre, temos um novo Rubens. Que legal essa história, né, velho? O quadro tem uma trajetória curiosa, tá? Acredita-se que ele tenha pertencido ao pintor acadêmico francês William Adolphe Bouguereau, no século XIX, antes de acabar na coleção privada dos donos da mansão em Paris, que o corretor Jean foi vender esse ano. Então, diferentes de grandes encomendas do Rubens, essa obra provavelmente foi feita para presentear alguém e acabou indo parar nessa mansão em Paris. E agora, o tesouro vai a leilão, dia 30 de novembro, no fim do ano. E como acontece com toda grande redescoberta de arte, a expectativa tá nas alturas, Tanto pelo preço, que pode alcançar milhões de euros, quanto pelo impacto cultural. Afinal de contas, não é todo dia que o mundo ganha de volta um pedacinho inédito da história da arte, como um quadro de Rubens, onde pensou-se que todos que já se conheciam eram os que existiam. Muito legal, bacana demais. Eu deixei pendurado, Sexta-feira tinha charada e hoje vem a resposta. A pergunta era a seguinte: um fazendeiro tem 10 coelhos, 20 cavalos e 40 porcos. Se um dia ele decidir chamar os porcos de cavalos, quantos cavalos ele terá? Qual é a resposta certa? Resposta certa é que ele segue tendo 40 cavalos, porque afinal de contas, ele só tá chamando os porcos de cavalo, ele não tá transformando os porcos em cavalo, é só o nome que mudou. Quem entendeu e sacou primeiro foi o JGB Reis, lá no Spotify, foi o primeiro cara a comentar. Eu não achei muito boa essa charada, Eu prometo que amanhã eu trago uma melhor, pra gente debater junto aqui. Compartilha o Refil com seus amigos. Se estiver ouvindo no Spotify, segue a gente lá, dá 5 estrelas e manda pros parceiros. No YouTube, você se inscreve no canal e curte ali e ativa as notificações. Pode ir também pro Instagram, @RefilPodcast. Eu sou o Arthur Gubert. Amanhã tem mais, às 6 da manhã, Refil fresquinho pra você. Tchau, tchau.